Bom dia, crianças! Novamente nós estamos aqui para louvar ao Senhor, porque hoje é o dia do Senhor. E aí nós ainda não podemos ir à igreja, participar do culto, ir para a classe de escola dominical. Então nós vamos fazer a nossa escola dominical em casa mesmo. E vamos louvar ao Senhor, vamos cantar, vamos aprender uma história bíblica. Vamos cantar a cada momento. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. Estamos muito contentes, né? Porque o Senhor está conosco. E hoje nós vamos aprender uma história muito bonita da Bíblia. Então vamos cantar a nossa música da Bíblia? Bíblia, meu livro companheiro. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Crianças, vocês se lembram que nós estávamos aprendendo os livros da Bíblia lá na escola dominical? Muitas crianças já aprenderam, né? Então hoje nós vamos cantar para relembrar os livros do Velho Testamento e os livros do Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros que são do Velho Testamento aqui são. Agora vamos cantar os livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros que são do Novo Testamento aqui são. Então, crianças, hoje nós estamos falando da Bíblia, cantamos sobre a Bíblia, sobre os livros da Bíblia e vamos aprender uma história muito importante que está lá no livro de 2 Reis e 2 Crônicas.
É a história de um menino que era filho de um rei. Mas esse rei era um rei muito mau. Ele fazia coisas que desagradavam ao Senhor. Ele adorava ídolos. Ele mandava fazer altar para os deuses. E todas essas coisas entristeciam ao Senhor, porque o Senhor não se agrada de ídolos. Nós devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. E ele tinha um filho que se chamava Josias. E esse rei era muito mau. Um dia os seus próprios servos entraram na sua casa e o mataram, né? Ele devia ter muitos inimigos. Então, Josias, com apenas 8 anos, foi o sucessor de seu pai, porque quando o rei morria, né? O príncipe seria o filho dele que se tornaria rei. Então, Josias, com 8 anos, ele se tornou o rei de Israel, o rei de Jerusalém. Agora nós vamos ler lá na Bíblia, em 2 Crônicas. Será que Josias seguiu os mesmos caminhos de seu pai? Será que ele aprendeu todas aquelas coisas, né, terríveis que seu pai fez com os ídolos, com as imagens, e também ensinou o povo, porque como ele era rei, ele fazia, adorava, e o povo aprendeu com ele. O povo também adorava ídolos, prestava cultos. Então vamos ler lá na Bíblia como foi o reinado de Josias. 2 Crônicas. Se vocês quiserem ler também essa história, tem lá no livro 2 Reis 22. Mas eu vou ler em 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2. Olha só. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todos os caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Certamente Josias tinha alguém muito sábio, né, que conhecia o Senhor, que ensinou a Josias todas essas coisas. Porque Josias, fala aqui que Josias fez o que era reto. Ele não se desviou do Senhor. Então ele teve seus conselheiros que o apoiavam, que o ajudavam, né, e ensinavam o que era certo. Mas Josias foi crescendo, e ele mesmo começou a buscar ao Senhor, começou a conhecer ao Senhor. Olha só, e a Bíblia diz assim, lá no versículo 3 de 2 Crônicas 34, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Senhor Deus e começou a purificar Judá e Jerusalém. Então aqui Josias já estava entendendo aquelas coisas que as pessoas faziam. Vamos ver? Josias se tornou rei. E Josias começou a ver as pessoas adorando ídolos, sacrificando e fazendo essas coisas todas abomináveis aos olhos do Senhor. Então Josias começou a purificar Jerusalém e também Judá. Ele chamou seus servos e eles foram em todos os lugares onde tinham ídolos, imagens de esculturas, altares para adoração de outros deuses. Então eles foram e destruíram todos aqueles altares, todas aquelas imagens, aqueles ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, tudo aquilo que eles tinham feito. Josias foi com seus servos e destruíram todos esses deuses. Então, depois disso, Josias resolveu também restaurar o templo do Senhor, porque o templo estava esquecido. As pessoas não davam a importância devida para aquele templo que o Senhor tinha mandado fazer, né? Através de Salomão. Salomão fez um templo tão bonito, mas as pessoas tinham esquecido como era adorar o Senhor naquele lugar.
as pessoas não se importavam. Então ele estava em ruínas, estava lá deixado, né, em esquecimento. Então Josias chamou algumas pessoas, o sacerdote Ilquias, o escrivão e várias pessoas, e falou assim: olha, vai lá na casa do Senhor para restaurar tudo o que for preciso. E ordenou também que se pegasse o dinheiro que tinha lá na casa do Senhor, tinha um dinheiro de ofertas, e aquele dinheiro ia ser usado para pagar os pedreiros, carpinteiros, edificadores que iam trabalhar na casa do Senhor. Então eles foram, né? O Ilquias e o Safã foram lá na casa do Senhor e pegaram o dinheiro, contrataram pedreiros, carpinteiros, começou a obra na casa do Senhor, limpando, tirando as coisas velhas, restaurando as coisas quebradas. E quando o sacerdote Ilquias foi pegar o dinheiro, ele achou uma coisa preciosíssima lá, esquecida em um canto. Sabe o que foi? Uma parte da lei do Senhor. Olha que tristeza, crianças. A lei do Senhor estava esquecida lá num canto. As pessoas daquela época estavam longe do Senhor porque esqueceram da lei de Deus, né? Não ouviam a voz do Senhor. Então, o sacerdote Ilquias pegou aquela lei e falou com Safã: olha o que eu achei. A parte da lei de Moisés. E o Safã pegou correndo, foi lá no rei e deu relatório para o rei. Falou assim: nós contratamos os carpinteiros, pedreiros, edificadores, todas as pessoas para construir o templo, para restaurar o templo. E o sacerdote Ilquias achou uma coisa preciosa que era a lei do Senhor. Então Safã pegou aquele rolo, porque antigamente eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, né? Hoje nós podemos pegar a nossa Bíblia, queremos abrir, em Salmos nós abrimos, 2 Crônicas nós abrimos e lemos a palavra de Deus a hora que quisermos. Mas naquela época a Bíblia era escrita assim, ó, em rolos, em pergaminhos, e eram guardadas, às vezes dentro de baús, às vezes dentro de algum vaso, né? E o sacerdote achou aquela preciosidade e Safã levou e começou a ler perante o rei. A lei de Moisés, né? Que Moisés escreveu para o povo de Israel. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu, o Senhor, sou o Senhor, seu Deus. E Josias ficou maravilhado com aquela leitura. E Safã continuou lendo mais um pouco, né? Tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça das coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, quando Josias acabou de ouvir aquelas palavras, Josias rasgou as suas vestes. Josias ficou muito temeroso porque ele falou: o Senhor, nosso Deus, é santo e os nossos pais pecaram. Os reis que vieram antes fizeram para si imagem de escultura. O povo está em pecado, estamos todos fazendo coisas erradas e o Senhor vai nos castigar, porque nós não estamos atentos à sua lei. Então Josias rasgou suas vestes, sabe, crianças? E naquele tempo, quando as pessoas se humilhavam e se arrependiam, elas rasgavam as suas vestes em sinal de humilhação mesmo, né? Humilharam-se diante do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Josias, sabe o que Josias fez? Mandou chamar
todas as pessoas do seu reino, os governadores, as pessoas que trabalhavam no palácio, todos os lugares lá de Israel, ele mandou chamar, porque ele pensou assim: o povo precisa de escutar essas palavras, o povo está longe do Senhor porque eles não estão ouvindo a voz de Deus. Então eles foram, chamaram todas as pessoas para ouvir a voz do Senhor. E aí todos se ajuntaram em Jerusalém e o rei Josias leu a lei do Senhor para as pessoas. E as pessoas ouviram e se arrependeram dos seus pecados e reconheceram que estavam no mau caminho, reconheceram que estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, adorando ídolos, adorando imagens, prestando culto, né, a deuses que eram feitos pelas mãos humanas. Então, olha só, como a palavra do Senhor fala ao nosso coração. Quando nós lemos a Bíblia, ele fala conosco, ele mostra o nosso pecado e ele mostra como nós devemos andar diante de Deus. E aquele povo então ouviu as palavras daquela lei e reconheceu que estavam fazendo errado. E Josias, naquele dia, ele fez uma aliança com o Senhor. E também o povo fez uma aliança. Vamos ler como foi feita essa aliança? Segundo Crônicas, aquele lugar onde nós estávamos lendo, né? Depois que Josias leu a lei de Deus e leu para todos ali, olha só o que está escrito. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Tá vendo, crianças, como a palavra de Deus fala ao nosso coração? As pessoas ouviram e reconheceram o seu pecado e pediram perdão ao Senhor e fizeram aliança de obedecer ao Senhor. E olha só o que fala no finalzinho do capítulo 34. Enquanto viveu o rei Josias, eles não se desviaram de seguir o Senhor, seu Deus. Tá vendo? Então Josias fez uma grande renovação, uma aliança com o Senhor. E aí Josias também se lembrou de uma coisa. Quando o povo saiu do Egito, né, eles celebraram a Páscoa e o Senhor ordenou que eles tinham que lembrar dessa data e celebrar a Páscoa para lembrar o dia que o Senhor nos livrou lá do Egito. Então Josias chamou todo o povo também para celebrar a Páscoa do Senhor. Olha só, né? Então naquela época eles escolhiam um cordeirinho que não tinha manchas, que não tinha defeito, e ofereciam um sacrifício ao Senhor pelo pecado. Então Josias fez lembrar a todo aquele povo de Israel a Páscoa, né, que o Senhor mandava celebrar. Mas hoje, crianças, nós não precisamos mais de escolher um cordeirinho sem defeito para oferecer para o Senhor, porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado. E ele ressuscitou e está vivo lá no céu. Não é? Jesus pagou o nosso pecado. Jesus morreu no nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e pudéssemos morar para sempre lá no céu. Então, crianças, hoje nós aprendemos que Josias, desde pequeno, né, ouviu os conselhos daqueles que eram sábios quando ele tinha 8 anos. Depois ele já era adolescente, já buscava ao Senhor, destruiu os ídolos, né, restaurou o templo do Senhor.
aprendeu a lei do Senhor, celebrou a Páscoa e outra coisa, ele fez a purificação do templo, que até no templo do Senhor, os outros reis que vieram antes colocaram imagem de escultura, ídolos, coisas que desagradavam o Senhor. Então o rei Josias fez uma renovação no templo e tirou todas essas coisas que desagradavam ao Senhor. Viu como a palavra do Senhor sempre é viva, é eficaz e ela fala, ela mostra os erros, não é? E nós precisamos também, procurar o Senhor. Como Josias pequenininho, depois adolescente, ele buscava o Senhor. Vocês sabem, crianças, que para a gente crescer, né? A gente precisa alimentar bem, não é? Comer bem, dormir bem, vocês vão crescendo, crescendo. Daqui a pouco são jovens, adultos. E para a gente crescer na palavra de Deus, nós precisamos de ler a Bíblia todos os dias. Aquele povo estava longe do Senhor porque eles tinham perdido a lei do Senhor. Como está a sua Bíblia na sua casa? Está lá guardadinha na gaveta? Está toda suja, empoeirada, esquecida lá no canto? Como estava a lei do Senhor esquecida? Ou ela está diariamente pertinho lá da sua cama ou da sua mesinha para que você a leia todos os dias? Porque o Senhor fala conosco aqui todos os dias. O Senhor nos ensina o que é bom. O Senhor nos ensina o caminho que devemos andar. E é assim que nós crescemos. É assim que nós conhecemos ao Senhor. Cada dia mais nós vamos conhecendo ao Senhor e fortalecendo a nossa fé e aprendendo a deixar os pecados, aprendendo a obedecer cada dia mais à mamãe, ao papai, ser obediente, né, a todos, ser uma luz lá na escola, não é? Então vamos fazer também essa aliança com o Senhor, de buscá-lo, de procurar crescer cada dia mais no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, crianças, não vamos ficar desanimados com essa pandemia, porque não estamos indo na igreja, porque não temos escola dominical, não. Vamos ficar confiantes no Senhor, que Ele está conosco. Vamos levantar no domingo animados. Hoje é o dia do Senhor. Vamos participar do culto, da escola dominical. E vamos ler a Bíblia todos os dias, né? Buscar ao Senhor em todo o tempo, porque Ele está conosco, não é? Agora nós vamos cantar uma música que vai fazer, como se fosse uma oração também, que nós vamos fazer, pedindo ao Senhor para nos ajudar sempre a andar na luz. Mas primeiro eu vou orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos faça também, né, obedientes à sua palavra. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos a oportunidade de aprender a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado por este exemplo tão bonito de Josias, que desde tão novo buscou o Senhor e andou nos seus caminhos e ensinou ao povo também a andar nos seus caminhos. Ó Senhor, nos ajude também a sermos obedientes à Sua palavra e a andar nos seus caminhos. Nos ajude, ó Deus, a sempre buscar no Senhor e na Sua palavra a direção para a nossa vida. Nos ensina dia a dia, ó Deus, que nós queremos servir ao Senhor com alegria, queremos servir ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. Nós te agradecemos pela Sua palavra, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar uma música que algumas crianças conhecem, mas outras ainda não. É nova para alguns, mas nós vamos cantar e aprender para quem não conhece, né? E podemos fazer dela a nossa oração, como Josias fez quando ele quis buscar ao Senhor. Vamos aprender? As minhas mãos são pequeninas, eis teu Jesus a trabalhar. E os meus pés tão pequeninos, querem no teu caminhar.
ti, ó Jesus, para andar na luz. Os meus ouvidos bem atentos querem Jesus te escutar, e os meus olhos bem abertos querem a Bíblia estudar. Eis-me aqui, ó Jesus, mesmo sendo uma criança junto a ti, ó Jesus, para andar na luz. Meu coração é bem pequeno, mas eu entrego a ti, Jesus. Quero bem cedo nesta vida sempre servir-te, andar na luz. Eis-me aqui, ó Jesus, mesmo sendo uma criança junto a ti, ó Jesus, para andar na luz. Então, crianças, foi muito bom, né, a gente ouvir essa história e cantar. Até no próximo domingo, se Deus quiser, e enquanto durar este período, né, diferente que nós estamos vivendo, mas nós estamos certos de que o Senhor está conosco e está nos ajudando em todo o tempo. Tchau, um abraço, um beijo para todos vocês, tá?